Olá, boa noite. Campanha de vacinação contra a gripe em Marabá não atinge a meta. 8º Encontro Regional das Agrárias não atinge as expectativas, segundo os organizadores. Você vai ver também, ainda sem previsão de alta, Bispo Dom José Foraloso continua em estado grave. Você vai acompanhar estas e outras informações agora no SBT Marabá. A greve dos rodoviários em Marabá já dura mais de um mês e castiga os usuários. Nas paradas de ônibus da cidade, milhares de pessoas sofrem com a falta do serviço. Veja na reportagem. Em várias partes da cidade, a cena é igual. Muitas pessoas à espera de um ônibus. Esta professora diz que raramente precisa do transporte coletivo, mas que é um absurdo a população sofrer com a falta de qualidade do serviço. Já tem uns 30 minutos. A gente paga muito imposto, né? Para estar andando nesses ônibus sucateados. Marabá tá difícil de se andar. Os transportes alternativos, como táxi, lotação e mototáxi, chegam a ser insuficientes diante da demanda de usuários. Ou, às vezes, quem precisa de transporte coletivo diariamente, como Dona Elizabeth, não consegue pagar o preço cobrado pela condução alternativa. A lotação é para mototáxi, paga R$7, R$6 que eles pedem, né? E a gente tem que pagar, porque não tem outra opção, né? É muito caro, né, para quem vai para o trabalho todos os dias, né? E uma exposição de fotos sobre as margens do rio Tocantins retrata a paisagem da fauna e flora. A mostra é realizada pela Fundação Casa da Cultura de Marabá. Veja. O leito do rio Tocantins está em destaque no Salão de Exposição da Fundação Casa da Cultura através da exposição Paleocanal do Rio Tocantins. Os estudos já estão sendo feitos há mais de 10 anos por biólogos. Esse projeto começou, se não me engano, em 1984, com a iniciativa do professor Noé, que é o fundador, né? E de levantamento de dados, como a Betânia já deve ter explicado, né? E em detrimento da Semana do Meio Ambiente, a gente sempre tenta focar, né, as exposições da Casa da Cultura para algo que está acontecendo. E nada melhor do que nós mostrarmos para a sociedade marabaense que em Marabá também existem estudos ambientais. E é um projeto da Casa da Cultura também. Participando da elaboração dos estudos está Betânia Furtado, que recebeu nossa equipe de reportagem e falou do avanço dos estudos e principalmente o quanto é importante cultivar esse tipo de lugar e vegetação. Existem várias questões que poderiam influenciar a diminuição do fluxo da água, do volume de água do rio, né? Com a criação de uma área de reserva, teria a possibilidade de conservação desse local, e no sentido de conservação socioambiental, para que as populações que já vivem nessas áreas elas possam conseguir manter essas condições, fazendo uso sustentável dos recursos que essa região oferece. Betânia ainda informou que essas áreas podem se transformar em reservas biológicas. Vários projetos já estão sendo analisados para serem colocados em prática. Existe uma proposta pelo Instituto de Desenvolvimento do Pará, que desde 92 se fala em criação de uma reserva biológica, e também a própria lei orgânica do município de Marabá dá suporte para a criação dessa área de reserva. Para conferir de perto a exposição, é só ficar ligado no convite da coordenadora de exposições. Todas as escolas, universidades, sociedade civil em geral, todos estão convidados a nos visitar. E agora a notícia sobre o estado de saúde do Bispo Dom José. Segundo o último boletim médico divulgado pela direção do Hospital Regional, o bispo, que sofreu um AVC no último dia 5, enquanto celebrava uma missa, ainda necessita de aparelhos para respirar. O estado dele é grave e não há previsão de alta. Desafio Internacional de Futsal. Na manhã de hoje, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão concedeu coletiva à imprensa de Marabá. Todas as dúvidas ficaram esclarecidas durante esta entrevista. Veja. A abertura da coletiva foi feita pelo presidente da Confederação Brasileira de Futsal, senhor Aércio Borba. Nós nos sentimos muito felizes em trazer a seleção a uma cidade onde o poder municipal
dá um prestígio muito destacado à formação de atletas, à realização de eventos esportivos e comunga com a filosofia que a Confederação sempre adotou, que o esporte não é só paixão. O esporte é a melhor maneira de integrar a criança menos favorecida financeiramente na sociedade, evitando que ela cheire cola, que ela se prostitua, que ele entre na bebida, enfim, é uma socialização que o esporte proporciona e que nós temos muito orgulho em ter essa filosofia ao longo de toda a existência da Confederação. Na mesa estiveram presentes várias autoridades municipais e do esporte, dentre eles a secretária de Esporte e Lazer de Marabá, Simone Miranda, o presidente da FEFUSPA, Paulo José, e o técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marcos Sorato. Na coletiva foram esclarecidas todas as dúvidas do desafio internacional em Marabá. No final da coletiva, o técnico da Seleção Brasileira de Futsal falou com a imprensa a respeito do desafio internacional Brasil-Guatemala. Bom, segue sendo preparação para o Mundial. A Guatemala é uma das melhores seleções da América Central que vai estar no Mundial, já esteve em outros mundiais. E a gente pega uma seleção com 3 estreias, 3 garotos estreando, mas que a gente confia plenamente. E tendo só um treino ou 2 no máximo para poder preparar a equipe. Isso não vale de desculpa, mas eu tenho certeza que com a disposição vai superar essa situação. Logo após a entrevista coletiva, a atenção foi voltada para o restante dos jogadores da seleção brasileira que chegaram no aeroporto de Marabá. A gente não conhece muito a seleção deles, né? Temos que conversar com o professor Pipoca e o treinador para ver, né? Porque não conhecemos muito, mas vamos trabalhar aí. Acho que deve ter um treino hoje, amanhã de manhã também. Procurar um melhor entrosamento para a gente fazer uma grande partida amanhã. E você vai ver a seguir: campanha de vacinação contra a gripe em Marabá não atinge meta. Daqui a pouco, depois do intervalo.